Bem, saudações fraternas a todos, né? Meu nome é Domingos, eu sou professor, já me apresentei na gravação anterior, sou professor de História e Filosofia, estudioso e pesquisador nas áreas de Sociologia, Psicologia, etc. E estou aqui no canal do professor Fernando Félix, ao qual agradeço, para divulgar alguns pontos de vista sobre a ação militar da Rússia na Ucrânia, acompanhando de maneira crítica ao artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2022, tenho esse artigo aqui em mão, da autoria do senhor Farid Zakaria, que ele se apresenta como um indiano, que vive atualmente lá nos Estados Unidos da América do Norte e que, tendo de alguma maneira rompido com a sua cultura ancestral, assumiu esse novo tipo de cultura americanista, ou como ele diz, ocidental. E ele fala aqui em Ocidente. Quando o senhor Farid Zacarias ele fala em Ocidente, devemos entender não o Ocidente propriamente dito, mas devemos entender os Estados Unidos da América do Norte, em oposição, e direi, em oposição a outras fontes de cultura legitimamente ocidentais, muito mais antigas e ricas, como a cultura greco-romana, a antiga cultura cristã, a cultura medieval, etc. e tal, que, como falei, são totalmente distintas desse padrão norte-americano ou americanizante. Então, quando o senhor Farid e muitos outros falam em cultura ocidental, não devemos entender que se trate de fato da cultura ocidental, mas propriamente com maior exatidão da cultura norte-americana, que é algo eu diria que é uma das expressões dessa cultura ocidental. Aliás, a expressão mais recente, a expressão mais discutível, uma vez que esse padrão cultural americanista ou norte-americano está em franca oposição aos outros padrões culturais do Ocidente muito mais antigos, os quais eu já acabo de mencionar aqui. Aliás, no fim da gravação anterior, nós nos perguntávamos por que mistérios diversas sociedades, não apenas do Oriente, mas também da própria Europa, aderiram com tanto entusiasmo à ideologia comunista. Sabido é que essas sociedades e essas antigas civilizações, num determinado momento do século XIX, ou melhor dizendo, do começo do século XX, elas foram premidas. Elas foram premidas ou postas entre dois modelos diametralmente opostos. Dois modelos postos em circulação, num tempo mais recente, no Ocidente, que são o liberalismo político e o modelo democrático, aos quais estava acoplado também o liberalismo econômico, uma visão economicista, individualista, voltada para o mercado e as suas necessidades, e o que pode chamar também capitalismo, os que chamam de liberalismo sem fazer distinção entre uma coisa ou outra, e o outro era o modelo comunista. E premidas entre estes dois modelos, este falso dilema que domina tantas mentes até o tempo presente, inclusive no tempo presente, a maioria dessas sociedades e culturas, bastante antigas e ricas, e nós temos aí como exemplo a China, a Rússia, e também sociedades europeias, tanto do leste como do sul e do centro, elas optaram preferencialmente pelo modelo comunista. E a pergunta que se faz é por que fizeram isso?
Tá? O que levou essas antigas sociedades, essas antigas culturas, esses povos, essas diversas regiões do planeta a adotarem o modelo comunista num primeiro momento, em oposição ao modelo liberal economicista ou capitalista, seja lá como queiram designá-lo. Tá? E a resposta, por incrível que pareça, é bastante simples. Tá? Essas regiões, essas sociedades, elas escolheram um modelo que estava mais próximo da sua própria cultura, tá? Da sua cultura ancestral, tá? A qual, paradoxalmente, o comunismo combateu, buscou erradicar, tá? Diluiu, e preparando uma fácil e futura aceitação do modelo oposto, que é do modelo capitalista. De alguma maneira, o comunismo nesses lugares preparou o advento desse modelo capitalista. Né? Porém, naquele momento em que nessas culturas predominava a tradição ancestral, tá? Foi fácil para eles se identificarem com o comunismo. E isso por um fator bastante compreensível, de simples compreensão. O capitalismo ele tem uma gênese específica. Tá? Não se pode, em hipótese alguma, falar da presença do capitalismo na Idade Primitiva, ou na Idade Antiga, ou mesmo na Idade Média. Tá? O capitalismo, o liberalismo econômico, o economicismo é um epifenômeno, epifenômeno bastante recente, tá? Originário da Reforma Protestante. É algo que surge a partir da Reforma Protestante. Porque é a Reforma Protestante que ela traz à baila, né? Ela põe em destaque, ela impulsiona o que nós chamamos de ideologia individualista. Tá? O individualismo é algo inexistente em todas as culturas antigas. Não existe individualismo nas culturas primitivas, nas culturas antigas e tampouco na Idade Média. O individualismo é originário, sua afirmação ela está intimamente relacionada com o protestantismo e a teoria de uma redenção, de uma salvação individual, tá? Apregoada por Martinho Lutero, inclusive. Tá? Não podemos nunca nos esquecer disso. Então, as culturas antigas não possuíam esse conteúdo individualista. Nem a chinesa, nem a indiana, que estão situadas no Extremo Oriente, tampouco a árabe, a hebraica, a grega, a romana, nenhuma delas, a peruana, em lugar algum do mundo, tá? Se concebeu alguma coisa próxima ao individualismo antes da Reforma Protestante. O cristianismo antigo, menos ainda. Aqueles que conhecem a história do cristianismo primitivo, tá? E que estão familiarizados com as obras dos padres da igreja, sabem que, ao contrário do que diz o falsificador Paulo Cogos, eles jamais conceberam ou defenderam qualquer coisa semelhante ao liberalismo econômico ou economia de mercado. Isso é totalmente, absolutamente impensável no cristianismo antigo, nas culturas antigas. É um anacronismo aberrante e monstruoso. Todas essas sociedades, elas tinham algo em comum, que você verifica tanto nas cidades-estado da primitiva Suméria, como nos reinos da antiga China, como na organização dos Incas no Peru, como na organização de Atenas, tá? Onde inclusive em Atenas nós temos um imposto chamado teórico, nós temos um auxílio para assistir o teatro chamado Teóricon, instituído por Péricles. Nós temos uma espécie de LOAS, toda uma rede de assistência social, como nós temos também isso na própria Roma e numa escala muito maior no Império Cristão Bizantino. Tá? Então jamais houve na Antiguidade, na Idade Média, jamais houve qualquer manifestação
de uma economia de mercado ou de qualquer coisa semelhante ao liberalismo econômico. Isso é uma falsificação histórica, uma mentira, uma inverdade. Tá? Os povos, todas essas sociedades, como eu falei, têm algo em comum: uma forte coesão social, um forte sentido gregário, de cooperação, de solidariedade. Todas eram culturas solidaristas, que enfatizavam a colaboração, a cooperação entre os diversos estamentos sociais. Isto é colocado em destaque por um excelente autor, que é Cal Polanyi, na Grande Transformação. Tá? E esse era o panorama, né? Foi o panorama de todas as sociedades ocidentais europeias anteriores ao protestantismo, tá? E de todas as sociedades, de todas as culturas orientais. Por isso que, diante deste dilema modernista, tá? Entre capitalismo de um lado ou liberalismo econômico, e se quiserem também dizer liberalismo político, porque infelizmente eles vêm muitas vezes associados, e do outro lado a solução comunista ou alguns modelos socialistas, evidentemente que a China, evidentemente que a Rússia, evidentemente que as repúblicas do leste europeu, que eram ortodoxas, ou os países do centro-sul da Europa apostólicos romanos, inseridos num contexto de cristianismo antigo, de cristianismo apostólico, claro que todos se identificaram facilmente com alguns modelos socialistas ou com o comunismo. Tá? Então isto foi uma demanda da própria cultura. Para essas sociedades é impensável adotar qualquer coisa em termos de individualismo, de liberalismo econômico, de economicismo, de livre mercado, de capitalismo. Então é impensável para eles. Se chocava com seus padrões culturais específicos e com as suas tradições. Tá? E aqui, então diz aqui o Fareed Zakaria, ele cita alguns autores, eu acho muito interessante. David Brooks escreve, diante dos sabotadores da maravilhosa democracia liberal, ele cita, ou melhor, sabotadores da economia de mercado, do capitalismo, do liberalismo econômico. Ele cita aqui David Brooks, o qual teria escrito: a história está retornando para a barbárie. A história retornou para a barbárie desde o momento em que o protestantismo colocou em destaque, assumiu, alimentou, impulsionou isto que se chama individualismo. Tá? Desde aí a história realmente entrou na barbárie. Ela caminha para a barbárie desde que o protestantismo ativou essa ideologia de livre mercado, o capitalismo por reação ativou o comunismo e ativou também o anarquismo, e também ativaram fascismos, nazismos. A gente sabe que a gênese de todas estas culturas de morte, a gênese de cada uma dessas ideologias venenosas, seja o fascismo, o nazismo, o anarquismo, o comunismo, todas estão intimamente ligadas com o capitalismo, ou com uma continuidade sua, no caso das vertentes libertárias norte-americanas de anarquismo, ANCAP, tá? Essa vertente, ou como oposição, no caso do comunismo, do fascismo, do nazismo. Tá? Mas todas estão intimamente relacionadas com o capitalismo. De alguma forma ou de outra, relacionam-se com ele, partem dele. Tá? E ele, evidentemente, tem a sua fonte ideológica no social, cultural, no protestantismo. Então, quando o senhor David Brooks escreve que a história entrou na barbárie, eu devo adverti-lo que entrou na barbárie desde o surgimento do protestantismo, que é a fonte de todas as culturas de morte que assolam o Ocidente e a pobre humanidade. Tá? Então nós temos aí meio milênio, 500 anos de barbárie. Tá? Quando justamente o Ocidente, os países protestantes, colocaram de lado definitivamente essa tradição comum a todos os povos de coesão social, de solidariedade, de consciência social, esse sentido gregário, comunitário. Quando isso foi posto de lado, a partir da Reforma Protestante, nós, evidentemente, começamos o nosso regresso à barbárie. Né?
E o Robert Kagan fala que nós voltamos para a selva, pobres animais que vivem na selva, se nós com esse padrão norte-americano, esse falso padrão ocidental, americanista, norte-americano, de um individualista, materialista, né? Pobre dos animais se nós com esse padrão tornássemos a selva. Tá? Talvez por isso os animais, a fauna, a flora, a selva estejam sendo destruídos. Né? Claro que é por isso que estão sendo destruídos. Tá? Aí diz esse senhor, o que causou essa crise em primeiro lugar? E vem a explicação totalmente falaciosa e simplória. O sobrepujante desejo dos ucranianos de viverem numa sociedade aberta e democrática. Pura balela. O que causou esta crise não foi isto. O que produziu esta crise foi o desejo motivado por interesses econômicos dos políticos ucranianos de entrarem na União Europeia, o parlamento. Né? Em alguns países mais democráticos, essa decisão evidentemente é tomada pelo povo, através de plebiscitos, referendos. Mas na Ucrânia a decisão foi tomada pelos maravilhosos parlamentares. E aí já entra dinheiro, porque os parlamentos, como a imprensa, eles muitas vezes são financiados, quase sempre financiados pelo poder econômico. Tá? São comprados. E o parlamento não é como pobre John Locke se vivesse hoje. Os parlamentos quase nunca representam o povo, eles representam, lamentavelmente, interesses das lideranças econômicas, interesses do mercado, né? Daqueles que pagam, financiam eleições, tem toda essa coisa. Bem, e na Ucrânia o parlamento canalha, o parlamento traidor da cultura, esse parlamento tendeu à União Europeia, o que até é compreensível em um certo ponto, em se tratando da União Europeia. Porém, o presidente, então, ele se opôs a essa decisão. Tá? Presidente democrática, temos que lembrar, ó, vou ler aqui o que diz o amiguinho aqui, o Farid Zakaria, né? Foram os esforços do governo de Kiev de pôr fim a um acordo de associação com a União Europeia. Esse governo de Kiev era legitimamente eleito, era um governo democrático. O governo democrático, que é o presidente é um dos elementos constitutivos do regime democrático. O presidente foi legitimamente eleito. E esse presidente legitimamente eleito, ele se opôs à entrada na União Europeia. Então o que fizeram os parlamentares? Sempre apoiados pela elite econômica, todos esses interesses econômicos. Sabotaram o presidente, fizeram um golpe de Estado e derrubaram o presidente. Exatamente como fizeram aqui no Brasil com a presidente Dilma Rousseff. Eu não preciso ser petista, não preciso ser partidário da Dilma Rousseff, não preciso gostar dela, do PT, ser comunista, para perceber a má fé, tá? Essa brincadeira que é o que os Estados Unidos, que é exatamente o que os Estados Unidos fomentam no mundo, essa brincadeira democrática. Tá? Nós elegemos o presidente, nós elegemos o chefe de Estado, e no momento em que ele é contrário aos interesses do mercado, no momento que ele é contrário ao liberalismo, aquele liberalismo que vem de carona, ao liberalismo econômico, busca de alguma maneira restringir, controlar esse fenômeno econômico, o que acontece? Surge um golpe de Estado e esse presidente, sempre com o apoio dos Estados Unidos, esse presidente é derrubado. Aconteceu lá na Ucrânia, tá? Em 2014, e aconteceu aqui com a Dilma Rousseff. É sempre a mesma coisa. E a Hannah Arendt, que é uma pensadora muito interessante, e ela não tem nada de comunista, a Hannah Arendt já havia alertado quanto a este choque entre os liberalismos. É por isso que não uso o termo liberalismo, mas liberalismos. Este choque latente entre o liberalismo econômico, que tem interesses específicos, e o nosso liberalismo político, do qual eu sou partidário. O liberalismo econômico, não poucas vezes, tá, através desses golpes, edições, desta brincadeira, tá, com a democracia, ele se lança contra o liberalismo político e as instituições democráticas, fomentando golpes, fomentando agressões, golpes, invasões, sempre que os seus interesses econômicos são ameaçados, o que implica um grande desrespeito para com a democracia e o liberalismo político. Tá? As eleições, sempre que ocorram de modo normal, deveriam ser respeitadas as instituições e a legalidade. Isso nem sempre acontece. E esta brincadeira,
apoiada e fomentada pelos Estados Unidos, acabam comprometendo e debilitando as nossas instituições políticas liberais e democráticas. Bem, então foi derrubado o presidente da Ucrânia, arbitrariamente derrubado por um golpe de Estado, né? Golpe branco, é claro, como no Paraguai, como no Brasil. Ele foi deposto, tá? E aí colocaram esse novo presidente no lugar, tá? E o que fez esse novo presidente? Este novo presidente, ele começou a adotar certas atitudes. A gente vai se referir a elas brevemente, a gente já vai falar sobre elas. E aí diz o senhor, continua dizendo esse senhor, né, o Fareed Zakaria, que o grande sabotador o grande sabotador político do mundo é o Putin. Quer dizer, ele é o grande sabotador o Putin é o grande vilão. E o Trump? E o Bush? É o que o Bukowski, que eu citei no começo da outra gravação, havia falado. E o Bush e o Trump, o que esses projetos de Hitler democraticamente eleitos, né, o que esses cidadãos são, esse Trump e esse Bush, né? O que eles significaram? Eu penso que os maiores sabotadores da democracia foram o Bush e o Trump. Tanto que o Trump agora tentou um golpe de Estado vergonhoso no seu próprio país, na sua própria pátria, né? Mostrando o quanto a democracia, o quanto as instituições democráticas, as instituições democráticas e a política liberal estão sabotadas, são vulneráveis, estão internamente são vulneráveis lá nos Estados Unidos. Bem, e aí continua, né? O senhor Fareed Zakaria, né? Ao longo das 3 últimas décadas, a maioria dos países que integravam o antigo bloco soviético escolheu um a um tornarem-se mais aberto, liberal, democrático e capitalista. O próprio comunismo estúpido, sempre combatendo a cultura ancestral, as tradições ancestrais que haviam beneficiado a sua inserção nessas sociedades, o próprio comunismo combatendo essas tradições, combatendo a religiosidade, combatendo a cultura. O comunismo foi responsável, em parte, por essa ocidentalização dessas sociedades, inclusive das orientais. O comunismo foi responsável por ela, por essa diluição da cultura e pela futura inserção do modelo capitalista. Quando o modelo comunista entrou em colapso, essas sociedades ficaram deslumbradas, evidentemente, com o modelo oposto, tá? Com o modelo liberal, com o modelo capitalista. Porém, me recordo que um testemunho insuspeito do deputado brasileiro Arthur Duval, eu acabei de ouvir ontem as barbaridades que ele falou, ele descrevendo as mulheres, né, da maravilhosa Ucrânia e dos países ali do entorno, esses países do leste europeu, esses países que adotaram o modelo liberal, o modelo capitalista, ele se referindo à penúria, à extrema pobreza, à miséria em que vivem esses povos, em que vivem essas pessoas, a ponto deles poderem comprar favores sexuais das mulheres. A miséria é tão grande, a pobreza, a penúria, que pessoas como esse Arthur Duval vão a esses países do leste europeu para fazer turismo sexual. Lá é tão paradisíaco, tão maravilhoso, que as mulheres são obrigadas a venderem favores sexuais a esses políticos canalhas dos Estados Unidos, do Brasil e de outras partes do mundo. De fato, esses países, mais uma vez, essas sociedades, mais uma vez ficaram entre a cruz e a caldeirinha, esse falso dilema, passando de um extremo a outro, e de fato elas passaram para o liberalismo econômico, que não solucionou em nada, não foi mais feliz, não foi melhor do que o modelo anterior, do que o modelo comunista. Como sempre, os mesmos efeitos, farinha do mesmo saco. Por fim, a gente vai terminar falando dessas liberdades teóricas, liberdades formais e teóricas, das quais se beneficiam tanto os nossos falsos liberais, os liberais desonestos. E aí ele diz aqui, tudo isso é uma afirmação da vitalidade do projeto de democracia liberal. Vitalidade alguma, porque na Rússia ele já foi para as cucuias, e em outros vários países ele vai para a cucuia também, como foi a Alemanha antes de Hitler e como foi a Itália antes de Mussolini. Foram tudo para as cucuias, guiados, porque antes os alemães, os italianos e outras sociedades liberais foram guiadas para o hitlerismo, para o nazismo, para o fascismo,
por essa política liberal, tá? Pelo conteúdo economicista, economia de mercado, a miséria, a pobreza, a falta de proteção ao trabalho, a angústia dos trabalhadores, os mesmos fatores, esses fatores, enquanto a cultura lançou as sociedades orientais nos braços do comunismo, a angústia e a miséria lançou os ocidentais nos braços do fascismo e do nazismo, né? Nada de estranho até aqui. E a grande pergunta que fica para nós encerrarmos isto aqui, tá? A grande pergunta que... então o senhor pretende o quê? Tá? Não se pode impor externamente a democracia, então qual seria a solução? A democracia ela tem que ser uma assunção de consciência, tá? Uma assunção da consciência, uma produção espiritual que parta da própria sociedade. Então a democracia iraniana tem que partir dos próprios iranianos. A democracia chinesa tem que partir dos próprios chineses. A democracia russa tem que partir dos próprios russos. São eles que devem ter essa assunção de espírito. Tá? A democracia, as instituições democráticas, elas são epifenômenos devem ser epifenômenos para que sejam saudáveis, sólidas, firmes, elas são epifenômenos, devem ser de uma consciência democrática. Uma consciência democrática não pode ser levada a ferro e fogo por agressões, violências, campanhas e guerras. Uma consciência democrática não pode ser levada, transferida para uma outra sociedade. Isso é totalmente absurdo. Tá? Como falei, isto é um legado do jacobinismo, tá? Da Revolução Francesa, que continua aí no ar. É totalmente falacioso, é totalmente inverificável e contraproducente. Tá? Bem, para terminar, resta dizer, tá? Que jamais, no contexto que nós temos, raramente, eu diria até jamais, quando se fala em liberalismo político vindo do Ocidente, ele vem só. Tá? Ele vem com o liberalismo econômico, tá? Que talvez hoje, com essa consciência tradicional diluída, não choque tanto esses povos, né? Esses povos ancestrais, é algo mais aceitável. Mas também vem com outros conteúdos, conteúdo religioso. O Weber nos diria, quando ele analisando a sociedade norte-americana e empregando o conceito weberiano, tá? Olha, me fugiu minha memória. Afinidades eletivas, perdão. O conceito weberiano clássico de afinidades eletivas, que a cultura forma a cultura muitas vezes é uma espécie de pacote em que existem relações orgânicas. Tá? Então você não pode, é difícil você transferir esses conceitos separadamente. Então você observe que quando o modelo norte-americano ele, ao contrário de soluções europeias, ele não consiste apenas em levar a democracia ou o liberalismo político. No pacote vai sempre o liberalismo econômico, na versão norte-americana. Vai sempre junto o capitalismo e também o conteúdo religioso, que é o protestantismo. Tá? Ainda existe essa relação religiosa, né? Às vezes secularizada lá nos Estados Unidos, mas diversos sociólogos contratados lá pelos norte-americanos, eles constataram que essa relação religiosa, por causa do elemento o individualismo, né, embutido no protestantismo, essa relação, esse vínculo orgânico entre protestantismo, entre capitalismo e essa democracia representativa, isso é muito forte. É o que nós chamamos de americanismo. E não é levar apenas a democracia ou o liberalismo político, trata-se de levar esse americanismo. Tá? E tudo a serviço dos interesses econômicos, exatamente como é na sociedade norte-americana. Isso é muito problemático. Tá? O que nós deveríamos levar através da literatura, através de publicações e da literatura, o que nós deveríamos levar para essas sociedades, essas culturas mais tradicionais, mais rudimentares, primitivas politicamente falando, o que nós poderíamos levar é
apenas e tão somente o liberalismo político, apenas e tão somente a democracia, separada desse aspecto econômico, separada do liberalismo econômico e, claro, evidentemente, separada da orientação religiosa. É o que não se verifica. Quando se fala em Ocidente, se quer dizer americanização. Quando se fala em americanização, sempre temos que ter em vista esses três conteúdos culturais: a religião protestante, o capitalismo e a política da democracia formal. Tá? E tudo isso sempre a serviço, no caso a religião é uma desonra para ela, a serviço do econômico e também a política a serviço do econômico. Isso desgasta tanto a democracia, como já falei, como desgasta a própria religiosidade. E acaba promovendo, há um tempo, soluções despóticas, como a gente viu, e a outro tempo acaba também produzindo, no outro campo, a incredulidade, o abandono da religião. Então, essa cultura ocidental, americanista, americanizante, na verdade, a qual se refere o Farid Zakaria, é uma formação, uma constelação, como diria Alfred Weber, bastante problemática, muito discutível. Né? E aí nós não podemos fugir, né? Não houve paraíso algum, as guerras da Iugoslávia, as guerras, os conflitos na África, no Iraque, todas essas desgraças, esses flagelos. Tá? Então nada de novo debaixo do sol, nada de novo debaixo do sol, nenhuma ruptura, nenhuma crise de civilização que seja agora provocada pela Rússia como algo recente. Tá? É um problema que já vem, um problema ocidental, um problema europeu que vem se agravando de século a século. Né? É uma crise que tem uma solução de continuidade. Né? Então agradeço àqueles que nos ouviram com paciência até agora e desejo a todos que tenham uma semana maravilhosa. Cuidem-se.